Bem-vindos ao podcast do IAN, o International Affairs Network. Hoje vamos conversar sobre o impacto social e económico da inteligência artificial na Europa, com três dos autores que contribuíram para o nosso Spotlight. O Spotlight que publicámos no final do ano passado e que identificou o que julgamos serem as principais tendências para os próximos anos a nível internacional. Eu sou a Laura Lisboa e estou aqui com o Luís Bravo, o presidente do IAN, para conversarmos com a Catarina Peiroteu Salteiro, que é diretora de Comunicação Global e Public Affairs na Defined AI, com o Pedro Lino, que é CEO da sociedade gestora Optimize Investment Partners, e com a Sónia Leal Martins, que é responsável pelo plano de inclusão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Passo a palavra ao Luís. Obrigado, Laura. Portanto, dizer que este é um dos temas ah, numa- que, que nós, dentro do International Fair Networks, temos acarinhado nas nossas publicações. O nosso Spotlight teve vários escritores e vários convidados que se debruçaram sobre alguns destes temas que nós achamos que vão ser importantes, não apenas em 2025, mas também para o resto da década, podem ser definidores em termos daquilo que vai ser o mundo e começa também a definir também já, digamos assim, o impacto que pode ter, não só a nível económico, mas também a nível social. Neste sentido, trouxemos aqui um bocadinho esta lógica de termos o catalisador daquilo que promete ser uma verdadeira disrupção, que é a inteligência artificial, na parte tecnológica e tentarmos avaliar como é que isso vai mexer em termos de fatores geopolíticos, uma Europa que fica economicamente numa encruzilhada em termos de competitividade e onde podemos abordar um pouco aquilo que têm sido os alertas, como ficou patente no relatório Draghi, e por fim, no meio disto tudo e também numa série de transformações que isto vai exigir, a nível social, como é que isto mexe com as desigualdades, portanto, o mundo está depois do Covid já se encontrou bastante dividido entre aquilo que é o mundo com acesso à tecnologia e o mundo sem acesso à tecnologia, e vamos também a debruçar-nos e vermos como é que tudo isto pode moldar a nossa sociedade. Eu, se calhar, aproveitava numa primeira linha para agradecer a presença dos nossos participantes nesta sessão, neste podcast do International Affairs Network, e lançava, se calhar, o primeiro repto, começando pela Catarina, que nos honrou com o seu ensaio sobre inteligência artificial. Deixando aqui o primeiro desafio, obviamente que depois será livre a todos e à moderação da Laura, que olimpicamente terá aqui a tarefa de circular, com a minha ajuda, o tema, mas eu deixava este primeiro desafio de nos dizer sobre, em termos de sociedade, de economia, no fim do dia, o que é que a inteligência artificial nos pode trazer de novo e como é que ela muda efetivamente as nossas vidas e consegue ser a base de tantas promessas de tantas empresas e de tantos observadores que dizem que isto que vai trazer uma enorme produtividade e uma enorme mudança nas nossas vidas do dia a dia. Este realmente é um tema que tem sido um tema muito quente ao longo dos últimos anos, desde que falamos e desde que temos acesso todos ao ChatGPT, tem sido o tema de que mais se tem ouvido falar e com muita razão. A inteligência artificial não vai alterar, já está a alterar aqui a nossa vida, a maneira como lidamos uns com os outros, a maneira como vemos o mundo e, e por muitos motivos. Na verdade, aqui a questão de produtividade, por exemplo, nós vemos que está projetado o mercado da AI global a alcançar 243 mil milhões de dólares no final deste ano. Para 2030, a projeção é que ultrapassa os 800 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar num mercado gigantesco que já está a alterar e vai alterar ainda mais a economia global e as dinâmicas das relações internacionais também, porque quem tiver a primazia na inteligência artificial e no desenvolvimento da inteligência artificial vai ter um grande poder económico e vai ter uma grande força a nível internacional para gerir estas relações todas que vamos ter aqui. Portanto, já vemos também algumas destas dinâmicas de poder, por exemplo, na quantidade de chips que vão ser permitidos
ser exportados dos Estados Unidos, os chips produzidos pela NVIDIA, que são cruciais para desenvolver os novos sistemas de inteligência artificial. Já vimos aqui estas dinâmicas, portanto, acho que vamos ver ainda mais e vamos continuar a ver cada vez mais estas guerras de poder, esta guerra tecnológica vai estar cada vez mais no spotlight dos debates públicos, sem dúvida. E um dos exemplos também aqui das grandes disrupções que vamos começar a ver e que já estamos a ver, aquela que mais me chama a atenção assim imediatamente é a disrupção na maneira como aprendemos, como ensinamos. Nas escolas, os professores já têm que ter atenção a uma ferramenta como o ChatGPT ou como outra ferramenta de inteligência artificial, vai impactar a maneira como os alunos vão aprender e como eles vão ensinar e como vão avaliar se os alunos estão a aprender ou não. Portanto, há aqui muitas coisas que a inteligência artificial vai alterar a maneira como vemos o mundo, como nos relacionamos uns com os outros. Esta é aquela primeira que me surge assim de repente. Também vai alterar profundamente as dinâmicas do mercado laboral. Vamos ter aqui muitas funções que aparentemente vão ser tornadas redundantes, porque vamos começar a ter inteligência artificial a fazer certo tipo de tarefas, mas também vamos criar muitos empregos novos. Vamos criar muitos empregos novos qualificados, vamos ter um mercado diferente. Ou seja, nós estamos perante aqui uma revolução. Esta revolução já começou há algum tempo, mas vamos ter que nos adaptar como nos adaptámos ao longo das outras revoluções ao longo da história da humanidade. Obrigada, Catarina. Eu pegava numa ideia da Catarina para fazer uma pergunta ao Pedro. A certo ponto foi mencionado que quem tiver primazia terá grande poder económico e força a nível internacional, e eu queria ligar isto ao relatório Draghi, que fala sobre a competitividade da União Europeia durante a próxima década e durante as próximas décadas, e concordo ou não concordo, é normal ter opiniões fortes sobre as conclusões do relatório, mas de certa forma há questões que são abordadas que tocam pontos muito importantes e penso que um deles é esta ideia de que quem tiver primazia no desenvolvimento da inteligência artificial terá um grande poder económico e força a nível internacional. E por isso queria perguntar ao Pedro como é que desafio é que é este para a Europa? A Europa que se tem assumido como uma grande reguladora na inteligência artificial, mas que ao mesmo tempo não pode, ou se calhar pode ser essa a discussão, descurar o papel da inovação neste domínio. E por isso, Pedro. Laura e Luís, muito obrigado antes de mais pelo convite para estar no Spotlight. É um prazer também cumprimentar todas as minhas colegas de painel. A referir o seguinte: eu sou muito crítico do Sr. Draghi, mas por outras razões. É porque eu acho que toda a política europeia tem sido desenhada nas últimas décadas para um modelo que não é aquele que nós podemos competir no futuro, seja com a China, seja com os Estados Unidos, se é que a Europa quer, porque pode definir e pode decidir que vamos ser só um museu e vamos estar aqui só para turismo. Isso também é possível. O que não podemos é enganar as pessoas. E este relatório, Draghi, não vem trazer nada de novo. Bem, nós já tivemos uma estratégia da Europa, a estratégia de Lisboa, salvo em 2000. Depois foi a estratégia 2020. Agora a estratégia 2040. Agora lançámos a bússola para a competitividade, sabe-se lá o que é isso. Nós andamos sempre com chavões na Europa a querer lançar mais programas e mais estratégias quando o problema é sempre o mesmo. O senhor não disse rigorosamente nada de novo. São as assimetrias na cultura europeia, é o facto de cada um querer, tal como em Portugal querem mais freguesias, na Europa cada um também quer o seu cantinho, todos querem ter algo para mandar, e isso não é compatível com os grandes blocos económicos que vêm, como se viu agora com este plano de Trump para a Ucrânia, vêm humilhar e arrasar a Europa. E o relatório Draghi o que diz é que é preciso mais investimentos, até 800 ou 900 mil milhões de euros por ano, para acompanharmos os outros países, o que significa, os outros blocos económicos, o que significa que estamos extremamente atrasados. E depois menciona também que é necessário manter-nos competitivos, que não podemos perder a liderança, porque é um facto que a Catarina referiu, é quem apanhar a onda da inteligência artificial e os primeiros vão ser os dominantes. Ou seja, nós estamos a partir do ano 2000, nós, com a evolução tecnológica e com a internet e tudo que surgiu, nós assistimos a algo
nas empresas que é um pouco diferente, que é o winner takes it all, ou seja, o vencedor, quem estiver à frente, está à frente por muito face ao segundo, e os últimos são quase impossíveis acompanhar. Ou seja, existe uma maior concentração no mercado relativamente a que é aquele disruptor. E o disruptor na tecnologia não é a Europa. Basta olharmos para os mercados financeiros e vemos que nós não temos uma empresa de $1 trilhão ou 1 bilhão de euros. Não temos na Europa. Nós não temos empresas tecnológicas. Nós temos umas empresas que fazem os chips, a ASML, temos umas empresas tecnológicas, temos de software, temos aqui a SAP na Alemanha, mas, quer dizer, isso está a léguas do que são as Nvidias, que valem $3 trilhões, ou 2,5 agora, corrigiu um pouco, das Apples, dos Facebooks. A Europa, nas últimas décadas, não criou rigorosamente nada para os seus cidadãos que possa competir com plataformas como o Facebook, como LinkedIn, só temos o Spotify, e mesmo assim está cotado também nos Estados Unidos. Lá está, o capital, quando é preciso capital, vamos ter que ir buscá-lo no outro lado, mas a Microsoft, nós não temos nada, a nossa segurança, tudo o que nós utilizamos hoje em dia depende dos americanos, basicamente, e depois de algumas coisas dos chineses. É muito difícil depois encontrar neste relatório, Draghi, o que devia ser um bem da realidade, que é nós não fizemos nada e para fazer, ou fizemos pouco, discute-se muito, mas na Europa, Laura, na Europa nós costumamos ouvir sempre programas, anúncios, e depois a prática fica lá atrás. Quer dizer, se nós formos fazer o accountability, se fôssemos perguntar aos políticos realmente o que é que foi feito do que vocês anunciaram há 10 anos, ia ser uma desgraça e eram todos despedidos. Se isto fosse uma empresa, se fosse gerido como uma empresa, não estavam no poder. Infelizmente estão porque conseguem enganar bem as pessoas, porque agora é a bússola. O que não se disse é se a bússola está para norte ou para sul, porque aquilo pode ir para muitos sentidos. Nós queremos é uma bússola que traga competitividade, traga progresso e que, claro, não quer dizer que embarquemos nas loucuras às vezes dos americanos, que é desregulação completa. Mas o que não podemos é ter um Estado tão burocrático, uma Europa tão burocrática que impede o negócio. Eu vou-vos dar um exemplo no mercado financeiro. Fala-se muito, temos um mercado comum, um mercado único, mercado de capitais único. E isso é um desígnio desde a crise financeira há 10 anos. Pois, até hoje, nós não temos um mercado de capitais europeu. E não temos porque não há um incentivo à poupança, e este relatório também não incentiva nada a que as pessoas e os cidadãos europeus invistam na Bolsa, apoiem as empresas, nada, continuamos a depender da banca. Nos Estados Unidos vai tudo ao mercado pedir dinheiro. Na Europa, não, continua-se a fomentar o pai e a mãe que têm que regular tudo e mais alguma coisa. Isso não é compatível. Mas para vos dar o exemplo do que acontece no mercado europeu, que este desígnio de há 10 anos que está longíssimo de ser concretizado, vamos só a um exemplo tão simples quanto a distribuição de dividendos por parte de uma empresa. Se eu for um português, se comprar uma ação francesa, e se a ação francesa, por azar, distribuir dividendos, que é uma coisa boa, mas por acaso tiver dividendos, eu sou taxado, tenho uma retenção na fonte na França. Vou ter que pagar 28% em Portugal. E depois, se eu quiser, tenho que pedir ao BIP da dupla tributação o retrocesso dos dividendos. Eu posso dizer que isto é um negócio de bilhões, porque há empresas que se dedicam à recuperação de impostos e cobram 35% para recuperar um imposto, algo que devia ser completamente banal na União Europeia. Ora, como é que é possível pedir competitividade se nós não conseguimos o básico, que é empresas vão à bolsa, vão aos mercados de capitais, cidadãos europeus invistam no mercado, apliquem as suas poupanças, por um lado, ajudam as empresas, mas também estão a capitalizar e a beneficiar do efeito de riqueza que os americanos têm beneficiado nas últimas décadas, e por isso eu vejo sempre com algum ceticismo estes relatórios e acho que se é mais para inglês ver. Eles já não estão cá, mas chega a um ponto, Laura, que
Acho que isto é mais do mesmo e ainda não vi uma mudança que me deixe, que me tire a preocupação com o futuro da Europa. Acho que continuamos no marasmo, continuamos e não percebemos que o mundo mudou. Só para terminar, nós não conseguimos, segundo este plano de Trump, este plano de Trump humilha completamente a Europa por uma razão. Nós não conseguimos garantir a segurança dos nossos próprios cidadãos. E isto é básico. Quando nós não conseguimos, a Europa não se chega à frente e dizer, oh, meus amigos, nós não precisamos de vocês. Em última análise, nós conseguimos proteger o nosso território. A Europa não consegue dizer isto. E se não consegue, então estamos ainda no mais básico. Como é que como é que podemos falar de competitividade se nem defender a nossa população conseguimos? Obrigada, Pedro. Acho que houve aqui muitas ideias interessantes. Eu tive, sobretudo, desburocratizar e incentivar mais os europeus a investirem no mercado europeu. Ah, e percebo o comentário acerca da segurança. Eu agora gostava de ir à Sónia, mas depois queria lançar esta espécie de provocação, que é, bem, os países também não são como as empresas, a política não pode ter uma gestão, pode ter alguns aspectos, se calhar, semelhantes a uma empresa, mas não é necessariamente comparável. E ao mesmo tempo, quando olhamos para a Europa, não estamos só a falar de um país, estamos a falar de 27 países, todos com limitações e com interesses diferentes e com perspectivas diferentes. Portanto, eu acho que isso ainda acresce ao problema. Eu vejo a Catarina a dizer que sim, a Catarina também trabalhou no Parlamento Europeu, portanto, acho que consegue relacionar-se com isto. Fica a provocação para discutirmos daqui a bocado. Agora gostava de falar com a Sónia. Também foi dito, acho que foi logo no início, pela Catarina, que a inteligência artificial vai levar provavelmente a uma disrupção na forma como aprendemos. Depois o Pedro Lino também mencionou maiores desigualdades entre os países, mas também desigualdades possivelmente a nível doméstico, dentro de cada país europeu, porque alguns setores e algumas pessoas vão se adaptar mais facilmente a uma realidade onde existe cada vez mais processos automatizados e queria perguntar à Sónia o que é que considera ser o impacto social disto tudo que foi aqui discutido. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradecer uma vez mais o vosso convite. É sempre um gosto estar convosco e poder trazer as questões sociais para estes fóruns. De facto, a inteligência artificial pode ter aqui dois papéis. Um que é o elevado potencial, de facto, em agravar as desigualdades e em tornar o mundo ainda mais complexo. E isso vai depender muito da forma como desenvolvermos e como utilizarmos a inteligência artificial, sendo que, por outro lado, se nós a utilizarmos bem e a aplicarmos bem, ela também nos pode ajudar a reduzir as desigualdades e a melhorar o acesso a serviços de educação, de saúde, oportunidades de emprego. E, portanto, o grande desafio que eu considero para a área social é em criar políticas e regulamentarmos e garantirmos, acima de tudo, um uso ético e inclusivo da tecnologia. Eu acho que esta é a chave para que a inteligência artificial nos possa vir ajudar na área social. Atualmente, o impacto da inteligência artificial a nível da área social está em cerca de 20% de aumento da faturação, portanto já representa aqui um volume significativo. E eu queria dar-vos um exemplo para perceberem até que ponto a inteligência artificial nos pode vir aqui resolver alguns problemas. Hoje em dia, na área social, há bastante dificuldade em contratar pessoas para determinadas tarefas. Dou-vos um exemplo. Serviços de apoio domiciliário. Nós somos, Portugal e a Europa, somos cada vez mais envelhecidos, portanto as pessoas têm uma esperança média de vida cada vez maior vai chegar a uma altura em que nós não temos recursos para colocar todas as pessoas nas estruturas residenciais para idosos. Portanto, também tem que haver aqui uma alteração de paradigma e tem que se investir naquilo que é os serviços de apoio domiciliário
sendo que o serviço de apoio domiciliário, que ainda existe muito, não corresponde de todo àquilo que são as necessidades e as realidades das famílias europeias. No entanto, a inteligência artificial pode ter aqui um papel muito, muito, muito importante. Isto porquê? Porque há a possibilidade de robôs virem intervir junto destas pessoas. Portanto, haver aqui uma interação ao nível sensorial, cognitivo, nós termos um robô que alerta e que lembra na hora da medicação, por exemplo, um robô que faz comunicação com uma linha de emergência e de prestação de cuidados de socorro, e que vem aqui substituir os recursos humanos que nós hoje em dia estamos a ter dificuldade em captar, e vem trazer-nos novos desafios, quer de intervenção da área social, porque depois isto é muito controverso, não é? Porque perdemos aqui a parte do contacto humano, do sentimento, do tato, que é tão importante também nas áreas sociais, mas a verdade é que a inteligência artificial, lá está, como eu dizia há pouco, se for bem utilizada, poderá trazer-nos aqui um desenvolvimento muito importante. Outra nota que eu queria aqui deixar relativamente à importância da inteligência artificial tem que ver com o desenvolvimento de produtos de apoio. Isto principalmente para as pessoas com deficiência. A inteligência artificial pode ter também um papel determinante naquilo que são alguns produtos de apoio. Dou-vos um exemplo. A nível de próteses e ortóteses, pode-se fazer aqui um avanço muito significativo para contribuir para que estas pessoas, por exemplo, já um exemplo, alguém que fica amputado, possa ter, hoje em dia já existem muitas soluções, mas a inteligência artificial pode trazer-nos aqui uma reinvenção daquilo que são daquilo que é a tecnologia nos produtos de apoio, e isso pode contribuir também para uma maior integração e uma maior igualdade destas pessoas. Portanto, o grande desafio, o setor social por si só já é um setor que tem mais dificuldade em aderir àquilo que é a tecnologia e os novos recursos, e a inteligência artificial é algo que assusta ainda um bocadinho, mas nós também temos que desmistificar isso e trazermos para estes fóruns a importância que é o recurso à inteligência artificial para resolvermos problemas que hoje em dia nós já temos muita dificuldade em resolvê-los, e que de facto coloca-se tantas vezes a questão dos empregos, não é? Como é que vamos fazer, como é que nos vamos reinventar, mas a verdade é que hoje em dia nós temos problemas graves e na área social temos esse problema, confrontamos com isso todos os dias, que é não temos pessoas para trabalhar em determinadas funções. E, portanto, nós temos que continuar a assegurar essas funções e esta é uma oportunidade para nós também podermos fazê-lo. E hoje em dia os Estados também já começam a investir um bocadinho naquilo que é a reinvenção de algumas pessoas. Há programas interessantes no sentido de desempregados de longa duração, por exemplo, já começarem a ser treinados para desempenhar determinado tipo de funções, muito nesta lógica da inteligência artificial, e já começar a trazer estas pessoas novamente para o mercado. Portanto, é um desafio, sem dúvida, mas acho que está ao nosso alcance tornarmos este desafio, trazê-lo a nosso favor, se soubermos de facto fazer as coisas e, como dizia ali o Pedro, deixarmos de grandes chavões e de palavras bonitas e passarmos de facto à ação em prol daquilo que são os nossos melhores interesses para a nossa Europa. E sim, acho que foi uma boa primeira ronda de intervenções. Eu gostava agora de abrir a discussão para vos perguntar, para aquela provocação que eu já fiz há bocadinho, e para perguntar, bem, nós vimos aqui temas como a segurança, a forma como a inteligência artificial pode beneficiar
o apoio a certas pessoas, serviços sociais, e até estava a pensar que certos sítios, por exemplo, do país que são mais isolados, em que as pessoas possam ter menos acesso, por exemplo, a cuidados de saúde, se alguns processos pudessem ser automatizados por inteligência artificial, isso seria, em princípio, bastante bom. Também se falou com mais competitividade económica, e eu queria perguntar como é que nós então vamos financiar isto tudo, qual é que é o caminho, quais é que são os vários caminhos que podemos seguir, e sim, como foi dito, bem, já se percebeu que vamos ter que investir mais em segurança e defesa, vamos ter que, se queremos construir robôs, queremos construir produtos, infraestrutura que utilizem inteligência artificial, essa tecnologia, essa matéria-prima vai ter que vir a algum sítio. É possível que venha da Europa, se não vier da Europa, de onde é que virá? Virá dos Estados Unidos, virá da China, virá de onde? E como é que, no fundo, podemos fazer esta transição? Ou quais é que são os principais desafios desta transição? E será que conseguimos imprimir um certo sentido de urgência sem ter necessidade não é necessidade, mas que horror, mas sem haver uma guerra ou de haver um evento maior que, no fundo, nos obrigue a fazer esta transição rápida. A minha questão é como é que se imprime sentido de urgência numa matéria destas, sem com isso, claro, tentar ao máximo salvaguardar direitos fundamentais, óbvio, não é? E pronto, passo a palavra a Catarina, acho que quer falar. É uma pergunta muito complexa, eu não tenho resposta para 3/4 da pergunta, E vamos mas queria resolver começar. Era incrível, não era? Temos aqui resposta para tudo e resolvíamos hoje. Mas queria voltar aqui um bocadinho ao ponto da ChatGPT. Sónia. O ChatGPT resolve muita coisa, não resolve tudo, mas, por exemplo, para dar ideias criativas, eu acho que é ótimo. Ainda no outro dia estava a ter uma discussão, eu estava a explicar a uma pessoa que me perguntava se eu usava o ChatGPT no meu trabalho e ficou muito chocada quando eu disse que só usava para tarefas muito básicas e que eu conseguisse controlar muito bem e perceber se estava certo ou não. Porque toda a gente agora usa o ChatGPT para tudo e perguntei-te, mas tu trabalhas em AI há 6 ou 7 anos e és tão cética? E eu, precisamente, precisamente por saber como é que o sistema é feito e a facilidade com que nós somos enganados, nós humanos, somos enganados pelas alucinações dos sistemas, aquilo assusta-me um bocadinho. Mas só ir aqui ao ponto da Sónia, eu estive em janeiro no CES, no Consumer Electronics Show, que é o evento da tecnologia que dá início ao ano e que tem tudo que é tecnologia de ponta. E eu vi muitos robôs humanoides estarem a ser fabricados, e também agora puxando aqui para o ponto da Laura, nós quando começámos a ver os robôs humanoides, aquela coisa muito iRobot, eram aqueles do Elon Musk, que eram assim, que são um bocadinho assustadores. E este ano já se viu muito no CES vários robôs, uns mais humanoides do que outros, mas que fazem uma série de tarefas que pode contribuir muito para este acompanhamento em casa que nós não temos capacidade e recursos humanos para fazer. E viu-se esta produção feita não só por empresas norte-americanas, mas também eu lembro-me, por exemplo, de uma empresa indiana que estava no sítio das startups, que tinha um robô que dobrava roupa e que tirava a louça da máquina, que é uma coisa que a maior parte dos robôs ainda não está programado para fazer. Eu achei incrível e lá está. E havia um robô também muito giro, que era assim mais uma forma de um animal, de uma floresta, que era de uma empresa que se chamava Enchanted Tools, cujo objetivo era estar em aulas pediátricas a acompanhar as crianças. Portanto, já vimos muita tecnologia também evoluir neste sentido, e esta empresa, por exemplo, era francesa. Portanto, eu vi imensa inovação dos 4 cantos do mundo. Vi também, por exemplo, startups africanas que já estavam a desenvolver protótipos. Eu acho que era uma startup africana que estava a desenvolver um protótipo de uma máquina para apanhar, por exemplo, morangos, que é muito sensível de apanhar. Portanto, a tecnologia está a evoluir nesse sentido e está a evoluir num ambiente global, daquilo que conseguimos ver. E eu gostava de voltar a tocar aqui na questão da regulação, porque eu estou a começar a ver que nós estamos a importar para a Europa e nós na Europa sempre tivemos esta postura um bocadinho de regular primeiro e depois vê-se. Eu acho que essa postura existe também por uma razão. E na área da inteligência artificial, então, nós andamos aqui um bocadinho atrás do prejuízo, porque a inteligência artificial a tecnologia desenvolve-se de uma maneira muito rápida que é muito difícil para os legisladores conseguirem regular com eficiência. Se usarmos o exemplo do AI Act, o AI Act começa a ser desenhado em 2020 ou 2021, portanto, a Comissão lança a proposta,
a proposta já está no Parlamento Europeu e no Conselho, e de repente temos um chat GPT que é lançado para toda a gente e é aberto ao público. Teve que se alterar tudo no Parlamento. Portanto, tivemos aqui este processo todo de adaptação. Isto para dizer que a inteligência artificial tem este poder gigante de alterar a maneira como nós estamos em sociedade, como nós vivemos, e o que vai definir os próximos anos da humanidade é como é que nós vamos permitir que a inteligência artificial seja desenvolvida e seja utilizada. E eu acho que a Europa está para trás na parte da inovação, mas acho que não pode ser bullied a deixar de regular, porque tem que haver esta bússola ética e de responsável na inteligência artificial, como há noutras áreas. Nós também temos muita regulação na área da medicação, dos medicamentos, por exemplo, na área da saúde. E eu acho que nós, muitas vezes, se calhar, preferimos viver numa Europa e comprar os nossos medicamentos na Europa do que, se calhar, noutro país em que não é tão regulado. Eu, por exemplo, sinto-me mais descansada na Europa a consumir certo tipo de coisas, até comida. Portanto, acho que nós não podemos importar dos Estados Unidos, e está-me a assustar um bocadinho estar a ver cada vez mais este discurso na Europa, que a regulação só atrasa a inovação. Eu acho que a regulação, então, em temas tão cruciais e que vão mudar tão profundamente a maneira como nós estamos na sociedade, até é um motor de inovação, porque vamos ter que inovar em torno desta situação. Ou seja, se nós temos que os nossos estándares éticos e sociais são estes, nós vamos ter que inovar para corresponder a estes estándares. Não vamos usar a regulação como uma desculpa para desenvolver tecnologias, que se pode desenvolver uma série de tecnologias, mas que não são éticas nem que são responsáveis e que têm um poder muito grande de ser ainda, de fazer mais dano ao mundo do que benefícios. Eu queria só deixar esta nota, não sei como é que vamos financiar isto, não faço ideia. Pronto, acho que talvez o Pedro tenha umas ideias. Bem, de financiamento, não sei, mas já agora queria só tocar no ponto da desregulação. Eu acho que a Europa teve uns anos que regulou demasiado. Eu não sou contra a regulação, eu sou absolutamente contra a burocratização que se criou, e a desburocratização é algo positivo. Por exemplo, nós temos aplicações, ou temos regulamentos e diretivas na Europa. Os regulamentos são de aplicação direta, as diretivas depois cada um, não é, faz o que quer, mas implementa, tem X anos, e chegamos a um ponto, podemos ter países que já se adiantaram na transposição de uma diretiva e outros não. Isto cria diferenças na Europa. E o facto de não conseguirmos avançar uma só voz, isso para mim demonstra que nós estamos muito longe, porque também é um pouco aquilo que a Laura disse há pouco, são 27, é tudo diferente, mas a questão não é sermos diferentes, porque nos Estados Unidos também uns estão no norte, outros no sul, quer dizer, existe para tudo. Agora, aqui a questão é o desígnio, o que é que nós queremos, o que é que realmente a Europa quer? Quer um projeto só de paz? Quer um projeto de evolução económica? Quer um projeto só social? E esse projeto não está definido, porque o que nós vemos é que cada um quer a sua coisa. Por exemplo, nós ainda não temos interligações energéticas na Europa. Não é possível. Como é que nós não temos? Como é que a Europa, como é que os preços da eletricidade são fixados de forma diferente? Como é que não temos interligação? E quando falamos de inteligência artificial, estamos a falar de energia. Os países que não conseguirem também ter energia barata, e vimos a corrida às centrais nucleares por parte da Microsoft e Amazon, etc., porque é energia barata, quem não conseguir ter energia barata também vai ficar para trás. Não interessa comprar 50 mil chips da NVIDIA e depois não os conseguir utilizar, porque quando ligamos todos isto vai tudo abaixo. É muito bonito também falarmos tudo de carros elétricos, mas se os ligássemos todos à corrente, se calhar não tínhamos ainda uma infraestrutura. E o que eu acho é que a Europa, acabaram-se os carros a diesel ou coisa, e agora é tudo elétrico. Muito bem, o desígnio é bom e acho que devemos ter todos essa consciência. Vivemos num ambiente, num mundo ambientalmente, ambiental, social, de governance mais positivo, acho que sim, mas a questão é como é que se faz as coisas, que eu não posso dizer acabou-se os carros a diesel, sem ter o plano e sem ter uma infraestrutura toda desenhada, sem ter uma interligação europeia, não é só o país, não é só a Alemanha ter não sei quantos mil postos de carregamento e os outros não, é ter um projeto comum, não é deixar cada país depois lançar os seus concursos públicos, depois cada um é uma ficha para a esquerda, ficha para a direita. Isto convinha ter
alguma uniformidade, e aí a Europa teria ganhos de competitividade muito grande. Só que por mais uma coisa que realmente, quanto mais a gente fala, pior, que é, nós não conseguimos, na Europa nós temos o Sul, que agora está um pouco, conseguimos ter preços de eletricidade até mais baixos por conta das energias renováveis, foi um excelente investimento e acho que devemos ir por esse caminho, mas depois temos, por contrapartida, os interesses da França, que não deixa fazer ligação energética, seja por via de gasodutos, seja por via de mais redes, de aumentar a rede de transmissão. E o que eu digo que a Europa não pode pensar que vai competir com os Estados Unidos é quando uns querem defender as centrais nucleares, os outros ao lado digam, não, a central nuclear não quer, acabou. E depois não temos interligação, um não vende ao outro. Isto não vai acabar bem, não pode acabar bem. E não nós, o que eu digo do lançamento de todos estes projetos, das bússolas, dos programas, são tudo boas intenções. Mas, na prática, quem é que chega aos governos da Europa e diz, olha, meus amigos, desculpem lá os bairrismos, tem que haver uma interligação. Eu recordo que em 2013, quando foi o vulcão, quando tivemos um evento na Europa por o vulcão na Islândia, que paralisou, ou 2012, que paralisou praticamente o tráfego aéreo na Europa, a Comissão Europeia, nessa altura, disse assim: nós vamos garantir que vamos ter ligações de comboio de alta velocidade para todas as capitais europeias, para que isto nunca mais aconteça. E vamos garantir interligação de transportes. A minha pergunta é: onde é que isso está? E por isso é que eu digo que se isto fosse realmente uma empresa, tinham sido despedidos e tínhamos pedido indemnização. Porque se nós prometemos alguma coisa, os projetos às pessoas têm que entregar. Os políticos têm que deixar de prometer, porque sermos os melhores em inteligência artificial, ou a Europa destacar-se, agora nós queremos ser o desígnio para 2030, que já era para 2020, queremos estar na dianteira da competitividade e agora a inteligência artificial. Não, isso era o objetivo passado. Como, já não sei se foi a Catarina, já foi, nós já fomos ultrapassados. Por isso, é que o senhor Draghi diz, bem, são precisos 900 mil milhões por ano, porque realmente nós vamos atrás. E também comparar os investimentos que a França anunciou de 100 mil milhões em inteligência artificial ao Comissário Europeia de 200 mil milhões, que a França que nem conseguiu aprovar, quase não conseguia aprovar o orçamento para 2025, não sei onde é que vamos buscar os 100 mil milhões, é uma pergunta interessante a fazer à França. Mas comparando isso com os 500 mil milhões só de uma assentada dos Estados Unidos, eu diria que nós estamos mesmo em muitos, muitos maus lençóis. Como é que isto vai ser financiado? Eu acho que não há alternativa neste momento sem ser dívida. Não há hipótese, porque a Europa não conseguiu desenvolver um mercado de capitais. Não conseguindo, significa que as empresas não conseguem aceder ao mercado de capitais como conseguem as americanas. Se alguma empresa, se a Nvidia quiser ir ao mercado e emitir e captar 300 mil milhões, 500 mil milhões, consegue. 500 mil milhões é a maior capitalização europeia e por isso eu acho que, infelizmente, Laura, vamos estar todos mais endividados. Certo. Não é uma mensagem Lamento. de uma grande esperança, mas estava até a reconhecer, não sei se foi exatamente essa a ideia, mas lembro na altura, Mário Draghi também, na altura em que começou a invasão da Rússia, da Ucrânia em 2022, de se falar numa ideia de federalismo pragmático, ou seja, não ser outra vez uma discussão sobre federalismo, mas essa ideia de que temos que ter maior coordenação em certas áreas, a inteligência artificial penso que terá que ser uma delas, não é? Claro que os países provavelmente vão querer desenvolver alguns modelos nacionais, como Portugal em parte está a fazer, penso eu, mas ao mesmo tempo tem que ser coordenado, a questão é sempre a que nível, não é? E Mas até com regras comuns e temos regras certo. que cada um que se respeite para não nos atropelarmos uns aos outros, isso acho que sim. Sim, acho que o balanço é sempre como é que conseguimos balançar interesses soberanos e nacionais com aquilo que é desenvolver seja uma inteligência artificial a 27, ou seja,
a energia, como é que se faz essa transformação, tendo em conta que os Estados têm todos visões muito diferentes, interesses muito diferentes, mas pronto, também vai ser uns anos de eleições, de renovação, a renovação de lideranças políticas, com provavelmente novas ideias, ideias diferentes a respeito de energia, em relação à tecnologia e outros, a defesa e outros assuntos. Mas queria só dar a palavra à Sónia antes de depois voltar à Catarina ou ao Pedro, caso ainda queiram falar. Sim, Sónia. Sim, eu queria pegar aqui numa coisa que o Pedro disse que tem que ver com a questão do projeto comum europeu. Eu acho que, de facto, é algo que tem sido um dos maiores desafios desde a criação do projeto da União Europeia. E nós vemos isso, por exemplo, no caso português, à importância que os portugueses dão, por exemplo, às próprias eleições europeias, que não compreendem sequer o conceito daquilo que são as eleições europeias. E aquilo que nós também vemos da parte dos políticos, e o Pedro falava aqui dessa questão, os próprios políticos não fazem campanha europeia. Aquilo que se vai assistindo é discussão de política nacional. E, portanto, não há uma discussão séria daquilo que é o projeto europeu e das consequências disso. Eu acho que as pessoas muitas vezes não percebem que há determinadas decisões que são tomadas a nível europeu. Eu acho que nós ainda estamos nesse caminho. E depois há aqui outro desafio, que foi a Europa não estava, creio que achou que tinha atingido a paz plena, e de repente somos confrontados com vários conflitos, e isso obrigou-nos também aqui a repensar, tanto que agora voltamos aqui a ter em cima da mesa a questão do investimento a nível da segurança e militar. E portanto isso foi algo com o qual nós já não estávamos a contar, nós europeus, e portanto são uma série de desafios que se são impostos, ao mesmo tempo que o mundo está numa mudança completamente acelerada, e que a inteligência artificial nos vem atropelar completamente. E nós temos que o conseguir fazer. A questão da regulação eu acho que é muito importante, não caindo na burocratização, porque senão aí então não vamos conseguir implementar e tirar o melhor partido da inteligência artificial. Mas de facto é muito, 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 muito importante este investimento. E eu estou, como diz o Pedro, também não vejo outra forma senão endividarmos. Mesmo a questão da contribuição de cada um dos países europeus para a questão da segurança, nós vamos ter que nos endividar, não há outra forma. E, portanto, entretanto, pode ser que alguém tenha aqui uma ideia adicional, ou que o ChatGPT nos dê aqui alguma ideia diferente, mas de facto os recursos não são infinitos, e portanto também não creio que ficarmos para trás, não podemos ficar para trás, vamos ter que fazer esse investimento e portanto não parece também haver aqui outra via. Acho que temos uma boa ideia do ChatGPT, seria mais no domínio da ficção científica ou qualquer coisa semelhante. Luís, vejo-te muito inquieto. Comentários, inquietações? Estou nada inquieto. Eu, aliás, devo dizer aqui que a primeira aplicação prática que vi do ChatGPT foi prática, quer dizer, já utilizei uma vez ou outra para fazer uma coisa mais simples, mas a única coisa verdadeiramente prática foi ontem. O meu filho estava a organizar um torneio, está na Associação de Estudantes, e estava a organizar um torneio de futebol. E cheguei ao quarto e ele fui comprar as medalhas e a taça para ele dar lá para a coisa e olhei e ele estava lá no ChatGPT e basicamente ele estava a conversar com aquilo e dizia preciso de organizar um torneio de futebol, tenho 7 equipas, como é que eu consigo começar às 9 da manhã e acabar à 1? True story, isto foi assim, e eu olhei para aquilo e vi tabelas e com os jogos, equipa 1 com equipa 2 e não sei o quê, e aquilo tudo certinho. Portanto, esta foi a minha primeira interação e percebi que aquilo era uma coisa que eu provavelmente levava para aí um dia inteiro
a organizar e aquilo foi tipo 5 ou 10 minutos, ele nem estava muito preocupado com aquilo. Mas pronto, passando aqui a parte da minha convivência com a inteligência artificial, e já percebi que há uma outra grande adversária do chat GPT, a chinesa, que é, se não me engano, a Deep Web, não é? Assim, se não me engano, é este o nome. SIC, E portanto isto... DeepSeek. Hã? A DeepSeek. DeepSeek. DeepSeek, peço desculpa, é isso mesmo. Deep Web deve ser outra Deep coisa Web é mais, outra mais coisa. Dark Web. Bom, mas isso, eu vejo aqui algumas preocupações, eu partilho algumas das preocupações, sendo financeiro também, de base, que o Pedro falou, embora não sendo tão malthusiano como ele, porque eu acredito que normalmente onde há dinheiro, e toda a gente já percebeu que o IA traz eficiência e dinheiro, normalmente há ações e há equity. Agora ele tem razão numa coisa, e é uma das conclusões que eu tiro aqui, que é a grande falha da Europa na competitividade e não ficar ensanduichado entre aquilo que são os dois grandes campeões dos últimos 30 anos, que é a Ásia de uma maneira e os Estados Unidos de outra. É um mercado de capitais onde nós na Europa falhamos redondamente, é que cada vez que uma empresa tem que ir ao mercado ou arranja maneira de ir ou arranja maneira de ter mesmo uma grande ideia, ou então tem que arranjar forma de ir lá fora, porque é muito complicado. Nós temos não só um problema de capitalização, como depois temos um problema de liquidez e tesouraria. Portanto, há vários planos, nós descarregamos um programa de PRR enorme nas empresas, que nem sequer foi muito para as empresas, mas depois esquecemos que temos um sistema de verificações e cheques de como é que estamos a utilizar o dinheiro, se estamos a utilizar, isto foi desde o excesso dos anos 90 para agora para o excesso de regulação dos anos 2020. É tipo, queremos saber onde é que se a pessoa usou efetivamente o dinheiro para qualquer coisa e depois levamos 9 meses a pagar às empresas e depois queremos Elon Musk na Europa. Não funciona assim. E, portanto, de facto, o mecanismo de capitais é o primeiro fundamento para podermos ter a origem da inovação e a ligação às empresas. Portanto, esta é uma das primeiras ilações que tiro. Agora, não vejo isto a ser resolvido necessariamente só com dívida. Acho que a parte de IA em todas as empresas, pelo aquilo que vejo nos planos de investimento em todo o lado, até acho aquilo demasiado entusiasmante e, portanto, com promessas de 60% de aumento da produtividade em alguns dos setores. E aqui, indo um bocadinho àquilo que foi a intervenção da Sónia, vejo grande aplicação na área social, é verdade, na economia social tem de facto enormes vantagens nisto, mas também vejo um mundo dividido. Aquilo que eu tenho visto em termos de geopolítica, nós temos um mundo pós-pandemia cada vez mais dividido entre os que vão ter acesso à tecnologia e inovação e aqueles que cada vez menos vão ter acesso a isso e, portanto, vão andar a combater por recursos naturais. E, portanto, isso preocupa-me não tanto na lógica de entre classes, foi o que nós fomos habituados a ver, mas entre uma grande mutação geopolítica e social, e que eu acho que esta inteligência artificial só vem acelerar. Portanto, nós, nos últimos 2 meses, o que vimos foi, o que estamos a ver é assistir, não sei, posso estar enganado, é um desmanchar de tudo aquilo que nós aprendemos nos últimos, se calhar, 60 anos, não é? Portanto, o desligamento da ligação transatlântica, a lógica neste momento, os Estados Unidos provavelmente estão mais preocupados em competir por este recurso tecnológico com a China e, portanto, o que querem é bloquear a Europa de aceder ou de tentar, através da política comercial das tarifas, de aceder também às tecnologias ou de dar espaço às tecnologias chinesas dentro da Europa. E depois isto mexe também com a segurança, porque, como foi aqui falado várias vezes, tudo o que é novo tipo de defesa e armamento, tudo o que é novas exigências, vai bater neste novo tipo de tecnologias, provavelmente. E quando estamos a falar em aumentar os orçamentos da NATO, o que estamos a falar basicamente é de aumentar o setor de compras, o aumento de compras em tecnologia, especialmente norte-americana. Portanto, estamos a falar aqui de uma série de delicados exercícios de equilíbrio e de novas regras do jogo, onde a Europa provavelmente tem ainda muita coisa
que tem que fazer, sendo que na minha primeira parte é uma lógica de base que tem a ver com o mercado de capitais, que o Pedro falou e que me parece bastante certo, mas também se calhar temos que começar a pensar em ter aqui um novo contrato social para que as pessoas na Europa percebam, afinal, porque é que estamos aqui, porque é que faz sentido estarmos numa União Europeia. Eu não sei se com o sentido prático que a Laura falou, eu espero que sim. Mas daquilo que eu vou-me habituando a perceber é que normalmente o sentido prático obtém-se quando vem da parte corporativa, quando são as empresas a mexerem-se e depois os governos só têm que regular e controlar. Porque quando o incentivo ao investimento vem essencialmente sobretudo na Europa, a tendência é para haver várias velocidades e as várias velocidades não vão chegar para se calhar suprir a diferença que já existe no mercado. Pronto, não sou tão negativo como o Pedro nisto, acho que normalmente a Europa mexe quando é espicaçada, e sente-se ferida no orgulho. O problema é que normalmente só se mexe quando já está toda a gente à porta e quando já está quase a casa a arder, não é? Portanto, aparece lá alguém. Eu costumo dizer que a sorte da União Europeia e do euro é que houve uma vez algum economista que me disse numa conferência que o euro é uma coisa tão difícil, que aquilo foi feito por políticos, e como é uma coisa tão difícil de desatar, ninguém quer mexer naquilo. E, portanto, só mesmo a Inglaterra é que conseguiu sair porque nunca chegou a entrar no euro. Portanto, essa é a minha esperança, porque eu sou um artista convicto. Acho que todas as tecnologias têm um momento em que assustam um pouco, e a mim assusta-me que se calhar daqui a uns anos a maior parte, se calhar, das coisas, se calhar já é possível, não é? Conseguir contratos de advogados e não sei o que, já se consegue fazer com plataformas da AI, qualquer dia o aconselhamento financeiro, aliás, hoje já o aconselhamento financeiro é feito assim, o aconselhamento médico também pode ser feito assim, e também gostava de saber o que é que vou ficar a fazer e como é que, e depois que soluções é que há para nós podermos ter não só dinheiro para pagar contas, mas também coisas para fazer, porque depois o entretenimento, a ocupação fica também demasiado vazia. Mas já te falei Sim, muito. acho que A Laura falta de já coisas, está a mandar-me calar com os olhos. falta de Eu coisas, avisei, eu avisei que era melhor eu ficar calado. acho que falta de coisas para fazer não haverá, em princípio. Queria fazer, pronto, tudo isto que foi dito, queria fazer uma ronda final pelos oradores, um comentário breve que tenham aquilo que foi dito. Para mim, a grande questão é sempre se vamos conseguir fazer isto com a urgência necessária, sem que exista uma urgência de facto que nos obrigue a fazer esta transição. Mas, Catarina? Eu acho que já estamos a sentir aqui alguma urgência. Aliás, esta summit que aconteceu esta semana em Paris, esta AI Summit pour Relation, que os franceses começaram a organizar já há algum tempo, e os franceses têm levado aqui a dianteira da inteligência artificial na Europa, têm tentado pelo menos passar essa imagem, já imprimiu esse sentimento de urgência e já imprimiu também aqui uma tensão que não havia entre Estados Unidos e Europa até agora, com o comentário do próprio vice-presidente dos Estados Unidos, assim, muito resumidamente, a pedir que a Europa não regule tanto porque isso vai atrapalhar os negócios às empresas americanas que querem operar na Europa e que isso é muito chato e que depois podemos ter aqui algum tipo de retaliação. Portanto, eu acho que fomos espicaçados, eu acho que nós estamos a perceber na Europa qual é que é a dimensão deste discurso e acho que temos que decidir o que é que queremos fazer com isto. Se queremos aceitar este tipo de discurso ou não, isso é toda uma outra conversa. Mas eu acho que nós, enquanto Europa, aquilo que temos que fazer e que já se fala há algum tempo, há bastante tempo, mas que nunca houve um esforço nesse sentido, é juntar os recursos todos que existem alocados à inteligência artificial em cada país individualmente e juntá-los todos para podermos ser competitivos no que respeita à inteligência artificial. Porque os milhões que a França investe, os milhões que a Alemanha investe, os milhões que Portugal investe, todos juntos não fazem o valor que os Estados Unidos investem, não fazem o valor que a China investe. Portanto, se nós queremos ter alguma chance de competirmos na fase tecnológica, não vamos conseguir se não juntarmos os recursos todos e se não, como dizem os americanos, alinharmos os nossos patos, put our ducks in a row. Se não fizermos isso, enquanto Europa, não vamos ter hipótese. Vamos ter hipótese a continuar a ser o farol, não é? O beacon da ética e da IA responsável, e acho muito bem,
mas tecnologicamente vamos ficar para trás e vamos perder a soberania tecnológica da Europa, que é preocupante. Não tenho nada a acrescentar porque eu concordo 100%. Acho que nós não devemos perder a ética, os negócios não devem ser feitos a todo custo, não é isso. Acho que devemos manter princípios, mas a Europa tem que se alinhar internamente, que é para se poder mover e poder rapidamente poder dizer a uma só voz que quer A ou que quer B e não entrar em discussões profundas. E ouçam, até pode fazer sentido que se calhar vamos ter que ter duas Europas. Nós falámos quando foi na adesão ao euro, já foi há 28 anos, antes do euro, em 96, 97, falava-se da Europa a duas velocidades para integrar o euro. Depois fomos todos, e aqui se calhar vamos ter mesmo que tomar essa ação, que é quem é que quer estar e quem é que quer fazer, quem é que quer tomar decisões, ou quem é que quer estar num grupo e quem é que quer estar no outro. O que interessa é, eu acho que estes períodos de indecisão, e acho que é isso que os políticos não percebem, que as pessoas estão a ficar fartas e por isso é que começam a ir para os extremos, as pessoas começam a perceber que estão a ser cozinhadas em lumbrando. E os anos passam, as décadas passam, e depois dá a impressão, às vezes, que os Estados Unidos são muito mais rápidos e conseguiram impor-se tecnológica e militarmente. Mas nós perdemos a percepção de que quais são mesmo os valores que queremos para a Europa e qual é o projeto europeu. E não acho que faça mal nenhum, e muitas vezes temos que dar um passo atrás para depois avançar dois. Não adianta que estamos a fazer um esforço enorme para ter decisões a 27 unânime, quando depois um tem que ser subornado porque temos que lhe dar fundos a mais e vêm estas negociações à última da hora, eu quero mais 1.000 milhões e mais a política da agricultura, etc. Isso só faz mal, porque corrói o processo depois de decisão, corrói o que seria algo natural, que eram as vontades naturais de estarmos todos em conjunto para sermos para defendermos o nível de vida, para defendermos uma evolução com critérios, e estas negociações, às vezes na Europa, acho que deixam as pessoas cada vez mais desconfiadas, e por isso acho que não fazia mal nenhum, se for para dar um passo atrás, para depois dar dois à frente, acho que a Europa não devia ter vergonha nenhuma em fazer isso, e lá está, quem está, está. O que interessa é quem esteja de forma a que queira um projeto comum e não aminá-lo, como muitas vezes parece que são os interesses particulares de cada país. Sónia? Eu diria que depois daquilo que a Catarina disse e do Pedro não há muito a acrescentar, mas acho que temos que nos lembrar da velha máxima de Nicolau Maquiavel, que é aprender com o passado para não repetir no futuro. E de facto a Europa precisa disso, porque já tivemos mais do que evidências de que aquilo que temos feito até aqui muitas vezes não tem resultado. E temos que de facto unir-nos, porque sozinhos não vamos conseguir fazer esta transformação da inteligência artificial. E aquilo que eu sinto, daquilo que vou acompanhando, mais direcionado na área social, é que estamos a perder um bocadinho o comboio. E portanto não há assim muito tempo a perder, e é como diz o Pedro, se for preciso termos uma Europa a duas velocidades, então vamos ter uma Europa a duas velocidades, porque se tivermos uma Europa estagnada, então é que não vamos conseguir de todo alcançar este objetivo que é tão necessário para as pessoas. E portanto vamos acreditar que quem está à frente dos destinos dos vários países e das próprias instituições europeias perceberam de facto a urgência que temos em avançar e a unir aqui esforços. E portanto, como eu sou uma entusiasta, quero acreditar que de facto vamos conseguir ter aqui uma abordagem diferente na Europa nestas matérias. Obrigada, Sónia. E passo a palavra ao Luís. Acho que foi uma conversa bastante interessante, com alguns pontos de vista que são semelhantes, outros são mais divergentes, mas no final do dia saímos todos aqui bastante mais ricos. Aquilo que é a minha expectativa pessoal é que eu acho que a inteligência artificial e todas estas vai ter um impacto enorme e vai ser um desafio enorme para o mundo inteiro e para a Europa. É uma oportunidade, mas também
mas também digamos, é um risco que é preciso saber gerir e em diversas frentes, muito mais além da economia, mas também na parte social, da maneira como nos interagimos com outras nações e isso, pronto. E agradecer a todos, agradecer também a ti, como a nossa grande moderadora deste painel, e, e pronto, e está encerrado. Obrigado também pelo convite mais uma Obrigada, vez. foi um gosto. É Obrigada. sempre bom discutir estas coisas e falar sobre isto. Sem dúvida. Até breve. A seguir vamos também lançar um podcast sobre política e política internacional, portanto, stay tuned.